olá, boa noite, com cara de boa tarde, né? 18 horas e um baita de um sol. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Mais uma live. Vamos aí. Opa, chegou a nossa parceira. Bora lá. Né? Pontualmente às 18 horas. Vai, não foi? Vamos lá, meu filho. Opa, agora foi! Tudo bem? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mudei um pouco o cenário, tô na sala hoje. Ah, então tá bom. Tá joia. Porque E hoje. aqui tá uma barulhenta, nada. Eu falei, ai meu Deus, não quero que interfira na live. Não, tá tudo certinho. Rê, a gente vai falar hoje a respeito do 8 de espadas, né? E você quer fazer um pouquinho da apresentação da live ou eu já começo? Espera aí um pouquinho. Tá. Oi, dá para ouvir? Dá para ouvir sim. Ah, então tá bom. Perfeito. Faz uma apresentação do que a gente vai falar nessa live de hoje, né? A gente vai falar sobre o 8 de espadas, mas a interpretação terapêutica, né? Dentro de uma visão terapêutica. Bom, para variar, eu tenho essa tosse alérgica. Bom, vou me apresentar um pouquinho. A gente faz parte do time da Agnes Naturoterapias. Ontem foram 8 anos, né, de consultório. 18. Maravilha, misericórdia. Show sensacional. Teve momentos que eu não conhecia alguns terapeutas. Revi Silvia Caringe, que é uma pessoa que está aqui no meu coração, me deu grandes oportunidades. E faz 8 anos que eu estou trabalhando, Renildes, na área de cartomancia, tarô, mesa radiônica. E desde então eu trabalho tanto como terapeuta, como sigo aí com vocês, né, como analisanda de vocês, e vou seguindo aí a minha carreira e o meu processo também de evolução espiritual como pessoa. E o arcano que foi sorteado para essa live, que, aliás, a gente ia trabalhar no domingo passado, e aí não deu certo, aí a gente deu certo agora. Caiu a vibração do 8 de espadas. Que o 8 de espadas é algo que cai muito para mim, e é um arcano que também cai bastante para os meus consulentes. E o que significa esse 8 de espadas? O 8 de espadas fala de situações que são traumáticas, situações que são frustrantes para o consulente. Ele toma essas situações do passado como um fracasso em si, e ele tem muita dificuldade de transformar depois dessa situação a sua própria realidade. Então, quem está vibrando, né, nesse arcano, nessa vibração dos 8 de espadas, são pessoas que têm uma característica e uma dificuldade muito grande, Renildes, de fechar ciclos. Sabe aquela situação, Rê, de gato escaldado tem medo de água fria? Então, todos nós, né, a gente passa por situações de dificuldades, de fracassos, de frustrações. Eu não vou ficar fazendo uma competição de quem sofre mais. Tem gente que, às vezes, acontecem situações aí que, nossa, a pessoa tem tudo para ser feliz. E por que ela está passando por esse tipo de conflito? Todos nós temos os nossos tangos, as nossas tragédias, e o mais importante é entender
O que é que eu aprendi com isso tudo e como é que eu vou dar meu salto quântico para que eu consiga girar essa roda da fortuna ao meu favor, né? Sim. Então, como o baralho da vovó cigana, que tem o poço, que são situações em que eu estou na depressão, que eu estou no fundo do poço, a única dinâmica que eu posso vir a ter, no sentido de tentar trazer alguma mudança para a minha vida, é a dinâmica da ascensão. O 8 de espadas também fala de apego, né, em realizar términos. A pessoa tem dificuldade de realizar términos. Muito parecido com a carta do caixão no baralho cigano, que fala de apegos. Então, o que acontece ali? O que vem a ser o arcano da morte, a carta do caixão? Que são situações de apego. Ciclos que se fecham, ciclos que se iniciam. Aceitar esse novo ciclo com alegria. Olhar algumas questões lá do passado que ainda estão pendentes e enterrar aquilo que já não serve mais. A gente dá essa orientação para o nosso cliente. Porém, é muito interessante a gente entender que o tarô, ou o baralho cigano, a cartomancia, ele é terapêutico, mas ele não é terapia. Mas o tarô apresenta situações que dá uma luz para o nosso consulente para ele se tratar. Então, o que é que a gente observa quando está lá no setting de mesa? Que essas pessoas, elas apresentam uma incoerência frente às suas metas e objetivos. Então, a meta e o objetivo da pessoa é uma, em algumas esferas da vida dela, só que as coisas não estão alinhadas com o pensamento e com as atitudes. Por isso que o 8 de espadas, a gente trabalha muito a questão aqui do ar, do pensamento. E o que é que o tarólogo tem que fazer? Alinhar e fazer com que essa pessoa comece a perceber que ela não está coerente com as metas e objetivos dela. Só que quando a gente olha, né, a carta do 8 de espadas, deixa eu pegar aqui, eu esqueci, ó. Quando a gente abre a carta do 8 de espadas, a gente vê... Eita, onde é que tá? Nós temos um cidadão com os olhos vendados e com os braços atados. Três de espadas. Ai, não tô achando o 8 de espadas. Tá. Nossa, no meu baralho, tá... Fugiu. Deixa eu ver se eu tenho o meu aqui. É que você colocou um de weight na chamadinha. Eu tinha separado no outro deck tudo certinho. Como eu comecei a dar... Ah, achei! Eu comecei a dar do cigano e já entrei direto para a live. Ó aqui. É, isso aí. Aqui, ó. Opa. Isso no baralho
que é o deck que eu me identifico de tarô, que é o tarô de Rider-Waite. Os olhos da personagem aqui tá vedado e os braços estão como? Atados. Isso significa o quê? Como diz a professora Suelaine Schneider, esse arcano é um arcano que fala de traumas, que fala de esquizofrenia, que pode falar de psicose. Então, a gente precisa estudar qual é a estrutura desse 8 de espadas. E, às vezes, até indicar para uma psicoterapia, para um especialista, porque é muito difícil essa pessoa sair sozinha dessa. Então, é necessário a gente ver ali o quadro desse consulente e o que é que está acontecendo. Normalmente, você não vai pegar um cliente esquizofrênico ou com psicose, mas pode ser que, a não ser que ele esteja delirando no setting de cartomancia. Mas normalmente não é o caso, tá? O que vai acontecer é que são pessoas no 8 de espadas que oferecem bastante resistência a mudanças. Por que oferece resistência à mudança? Porque o nosso próprio ego tem uma tendência, o nosso cérebro tem uma tendência da gente se apegar a coisas que não são familiares. Porque a gente tem medo de correr riscos e se adaptar a situações novas. Até tem uma frase que eu peguei quando eu fico zapeando pelo Instagram, que eu achei que cai assim, feito uma luva para o 8 de espadas, que é uma frase de Dostoiévski. Os homens querem voar, mas temem o vazio. Não podem viver sem certezas. E por isso que trocam o voo pela jaula. As gaiolas são os lugares onde moram as certezas. Isso significa que dentro do 8 de espadas, a pessoa às vezes cai num processo ali de vitimismo. Ou por situações que a gente não sabe se ela, no piloto automático, ela se colocou ali, inconscientemente, ou ela tem essa consciência que ela está ali, consciente ou inconscientemente, nessa posição, por conta de negligência e por ser uma pessoa desatenta. Somente as crianças podem vir a ser desatentas nesse planeta. Senão a gente cai em emboscadas. Isso é fato. Então a pessoa às vezes começa a perceber que ela não quer se responsabilizar por essa situação. E a gente começa a perceber também no 8 de espadas, na vibração do consulente e até mesmo em nós mesmos, que nós criamos limitações autoimpostas. Então vem para nós uma sensação de impotência, como 9 de espadas. Como é que eu lido com a minha impotência? E o questionamento do 8 de espadas é como é que eu lido com situações que saíram fora do meu controle? E aí, o que a gente encontra são clientes que a gente observa que estão olhando para o abismo. A primeira coisa é que até quando eu estava vibrando no 8 de espadas, nas sessões de psicanálise, meu psicanalista disse, não olhe para o abismo não olhar para você. E eu nem sabia que essa frase era uma frase de filosofia clínica quando se estuda Nietzsche. E realmente a gente olha para o abismo e o abismo olha para a gente e a gente tende aí a ideias, às vezes, suicidas, pensamentos negativos recorrentes, e a gente não tem essa perspicácia de entender que nós estamos com falta de criatividade, a gente não consegue enxergar as coisas sobre um outro ângulo. Então fica difícil sair dessa situação. E o que é que vai acontecer quando a gente está interagindo ali
com o nosso consulente e ele está vibrando no 8 de espadas. Além de estar no 8 de espadas, ainda está invertido. Aí o que é que vai acontecer? Na posição de taroterapeuta, o que é que vai acontecer ali no 7, puxando, né, emprestando essa palavra da psicanálise para cá, para a gente, vai ter encheção de saco. Então, o teu consulente vai ter pouca capacidade criativa, ele vai procrastinar, ele vai dizer que é para a gente embaralhar de novo, que você mentiu, que as cartas nos enganaram. Não aceita a verdade que está saindo ali. Exatamente. Aí, é assim, o que é que a gente tem que fazer? Fazer com que o cara, fazer com que a pessoa, a gente não está ali para fazer as coisas por eles. Exatamente. Porque o que é que eles querem? Eles vão começar a querer jogar toda a situação, todo o problema na tua mão. A responsabilidade da existência deles na sua mão. Então, às vezes, assim, claro que um terapeuta não vai fazer isso, a gente é educado também, mas eu já ouvi muitas das vezes, assim, dentro de terreiros, aí nossas mães, nosso babalorixá dá uns gritos e fala, que merda que você fez. Porque não adianta você dar o bom caminho e a boa palavra e a pessoa faz a coisa que não é, completamente invertido. Então, ou seja, onde é que você errou? Porque existe uma resistência ali à mudança e mecanismos de defesa no sentido de não aceitar a própria negligência. Então, o papel do tarólogo ali é de lenço e ouvidos para o desabafo. O mais importante também é não fazer com que o teu consulente comece a profanar as cartas, e profanar o baralho, e profanar o oráculo. Porque o oráculo, ele só vai jogar luz à sombra. E ele vai apontar situações onde é que está o problema, onde é que está o ato falho, a situação em que você precisa melhorar para se desenvolver. E aquilo que precisa ser desenvolvido. Porque uma coisa que eu acho bacana quando eu estudava com a mãe Gilei é que o baralho dela, ela consagrou meu baralho no sentido assim, para que a pessoa consiga enxergar o passado dela, entender esse passado, no presente, nessa compreensão, criar estratégias para projetar um futuro melhor. Isso significa que a gente não vive só o presente, porque a gente não pode passar uma borracha lá no passado. Mas também a gente não pode viver só o presente sem projetar a expectativa de um futuro melhor. A gente não está só no aqui e agora. A gente transita entre essas 3 instâncias temporais, apesar da gente só ter isso aqui, o momento presente. Mas a gente pode projetar variáveis de um futuro. E aí, a gente vai para a nossa próxima sessão no meu handout. Como que é que funciona o 8 de espadas em algumas esferas da vida do consulente. Por exemplo, no amor. Então, no amor, o que pode vir a acontecer no 8 de espadas? Relacionamento pode estar sufocante, pode ser um relacionamento tóxico. A outra pessoa só desdenha, te faz se sentir uma pessoa meio inútil, que é pequena, aí é problema de mãe. Ou aceita qualquer coisa, que aí é problema de ausência de pai. Te ironiza, te controla,
Mas mesmo assim a pessoa insiste e fica presa no momento, ela fica presa no momento feliz daquela relação, né? A pessoa atrai, ou às vezes ela tá nessa situação toda, e entre situação de competitividade, como se o outro fosse um troféu. Eu ouvi um caso de uma advogada no Instagram que a cliente dela chamava a mulher do ex-marido de corna e quando ele ia entregar a criança para ela, ele mantinha relações sexuais com a ex-mulher. E mesmo assim ela estava tirando sarro da outra que era corna. Consegue perceber que está vibrando no 8 de espadas? Que está numa competitividade com a outra? Porque na realidade ela não tem vantagem nenhuma. Nenhuma. Ela está com os olhos vedados. Por quê? Além dele ter largado ela com filho pequeno, de colo, não paga a pensão direito, ainda ela virou o quê? Job no 0800 para esse cara. É dar muito valor para pouco homem. Percebe o 8 de espadas aí? O 8 de espadas, na real, na veia. Uhum. E ainda achando que tem vantagem sobre tudo isso. Não tem vantagem, é uma competitividade tola, em que ela já perdeu no início da largada. Pessoa no 8 de espadas, com dívidas, gasta mais do que deve. Como é que se você ganha 3, você vai gastar como se tivesse 6? Uma hora, 3 mil e gasta como se tivesse 6 mil. Uma hora a torre cai. Com certeza. Não dá, coisa não aguenta. Entra no desespero. Aí não quer pagar as dívidas. Aí deixa as dívidas rolarem. Aí não tem crédito no mercado. Não, ao invés de observar as entradas, as saídas, ver o que é gasto, ver o que é investimento e buscar parcelamentos, não quer enxergar a realidade. 8 de espadas no trabalho, Rê. Está insatisfatório. Mas eu preciso pagar as minhas contas. Tem medo de ficar desempregado. Não observa o que é que deveria, se o 8 de espadas estivesse não invertido. A construção de uma promoção, buscar estudar, observar quais são as suas falhas, tentar melhorar naquele emprego, ou estudar e pulverizar os seus currículos e as suas redes de networking. E se mesmo assim, nessa situação toda, o teu consulente não quer desapegar. E tem uma dificuldade muito grande desse desapego. Vibrando na carta do caixão e da morte no arcano maior do tarô. Ó, eu puxei uma âncora que eu acho que vai ser bastante positivo para todos nós, tá? É uma coisa assim, a âncora dentro da psicologia comportamental, você é como se chipasse o outro, tá? Só acordamos para a vida quando soltamos a corda que nos prende ao que passou. É como se a gente estivesse segurando ali uma faca do chefe, tá doendo, tá sangrando, mas a gente não solta. Dói mais dói mais segurar do que soltar. Uhum.
Porque aquilo que te pesa, te afunda. Aquilo que te afunda, te pesa. Então, o que a gente observa? Que tem gente que prefere beijar os cactos e abraçar os espinhos. Por quê? Isso nos soa familiar do que procurar novas alternativas, porque nós temos medo de correr risco. Então, lá no amor, de repente, pessoa lá com traço narcisista diz lá para você que tô te dando uma chance, porque vai ser pouco difícil você encontrar uma outra pessoa na sua vida. Eu tô te fazendo um favor e você acredita, porque você tem medo. No fundo, a grande raiz de tudo é o medo. Medo de quê? Medo, às vezes, de não ser acolhido, medo de ficar sozinho, medo de envelhecer sozinho, medo de não pertencer. Mas no final de tudo, no final da linha, Renilson, a gente vai morrer sozinho, a gente vai sozinho. Então, para a gente conseguir um bom par, a gente precisa ser ímpar. E a gente precisa aprender a viver com a gente mesmo. Aí sim a gente tem uma capacidade grande de fazer escolhas mais sensatas. E que os nossos braços carentes não nos levem a braços equivocados. Vai doer se despedir de alguém, no 8 de espadas, vai doer largar o trabalho, vai doer ir para um outro país, vai. Só que no 8 de espadas, a pessoa está como na carta da morte, na carta do caixão. Está passando por lutos. Mas a vida da gente, a gente passa o tempo todo por lutos, pequenos lutos. Quando a gente termina o maternal do ensino fundamental 1 e vai para o fundamental 2, que a gente vai ter que se despedir da nossa professora. E vão se apresentar outros professores. A gente termina o colegial e aí a gente vai para a faculdade e a gente vai ter que ir para uma outra cidade, também é um luto. Também é um processo de perdas. Então, o 8 de espadas pode gerar traumas, porque são traumas que a gente não pensava que isso viesse vir a acontecer. Eu saio de uma sala de aula e vou para uma outra sala, de repente eu passo por lutos porque, de repente, os meus amigos não serão mais os mesmos. São pequenos lutos que a gente passa. E aí a gente vai sentir dor. Mas a gente vai ter que entrar num processo de adaptação, de flexibilidade e de inteligência emocional. O mais importante disso tudo é entender que quando se fecha um ciclo, você fica em paz com o seu passado, desde que esse passado não afete o seu presente. E a gente vai ter que se adaptar às mudanças que são impostas pela vida. Às vezes, a gente tem muito mais a ganhar do que perder. Sim. E aí vem o seguinte questionamento aqui. E se eu não consigo fazer isso sozinho ou sozinha? Ó, procura um tarólogo, procura a sua cartomante, procura o seu psicólogo. Outra situação que eu acho bastante interessante também é procurar, Renildes, redes de proteção. Porque a pessoa às vezes se sente bastante sozinha. Só eu passo por esse problema. Só eu passo por problemas financeiros. Só eu passo por compulsão, de repente, de dívidas que eu não consigo pagar. Só eu passo por situações de abandono e de rejeição. Então, acho que às vezes é procurar a sua turma, procurar pessoas que passam pelos mesmos problemas, a fim de você construir o conceito do seu trauma, pensando juntos, trocando crenças, valores
e construindo outras possibilidades. Só eu que fiquei grávida sozinha. Não é quantas mulheres estão desse jeito. Sim. Entre outras situações, eu trabalhei, dei meu sangue, a minha camisa dentro de uma empresa e de repente me mandaram embora. Quantas pessoas também não passam por esse mesmo tipo de situação? O que é que eu vou fazer daqui para frente? Não ter essa sensação de isolamento. Então, eu acredito, ou até mesmo, sem ser trabalhos em grupos, entender que às vezes alguém pode vir a falar com você e te ouvir. Às vezes você pode não ajudar, mas você pode ouvir o outro. Então, eu acredito que uma das caridades que a gente pode vir a fazer pelas pessoas é ter ouvido para o outro. Porque no momento em que o outro está falando, ele vai reorganizando a psique dele. Então, um ombro amigo é bacana, mas óbvio que o outro está ali como lenço. O outro ali está com o ouvido para desabafo. O outro ali está vibrando na carta do cachorro do baralho cigano, no sentido de te acolher. Não para resolver os seus problemas. Porque tem muitas vezes o que acontece quando a pessoa entra num estado de vitimismo é buscar pessoas empáticas para resolver os seus problemas. E isso você, às vezes, até ajuda e cai na seguinte cilada. Você quer ajudar e você acaba caindo num 8 de espadas, entre a cruz e a caldeirinha. Porque você não sabe de dizer não e, de repente, você pega os problemas do outro para você. E ao invés de fortalecer o bom caratismo do outro, você só favorece o mau caratismo. As pessoas precisam aprender a fazer as coisas por si mesmas. Eu tinha sérios problemas dentro da minha casa de arrumar a minha casa. Estava com sérios problemas na minha psique. E a casa é o resultado do teu cérebro. Se o meu amigo que viesse aqui falasse, eu vou fazer isso por você, ele não ia me favorecer. Ele ia só me mimar com excesso de zelo. Mas eu não ia conseguir dar conta da minha vida sozinha. Então, às vezes, nem sempre os nossos amigos são legais com a gente. E outra coisa que eu acho super importante é o agradecimento. Tem muitas vezes a gente vê os nossos companheiros, os terapeutas, os nossos amigos no Japamala fazendo o Ho'oponopono. Só que isso começa a virar, Renildes, na minha cabeça, tá? Uma verdadeira ladainha. Namastê, aquele Ho'oponopono. Não vou falar que isso não funciona, tá? É uma prática havaiana, tem resultados que são frutíferos, tem gente que traz testemunhos a respeito disso, mas se ficar só no blá blá blá, vira blá 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 das preces cáritas. Não vai resolver absolutamente nada se eu não tiver uma virada de chave aqui. O mais importante disso tudo é que a gratidão, antes de ser uma prática, um mantra havaiano, a gratidão é uma ferramenta da psicanálise. Porque é necessário você entender que as pessoas não conseguem entender é que a felicidade, ela não é herdada. A felicidade, ela é conquistada e sentimentada. Tijolo por tijolo, dia após dia, day by day. Então, no momento em que eu agradeço, eu estou no polo positivo da cocriação. Se eu estou no 8 de espadas, no vitimismo e na reclamação, eu estou clamando dentro de uma terapia holística 2 vezes
as minhas tristezas e melancolias. E o universo não vai entender aquilo que eu quero. Ele vai trazer aquilo que eu mais temo. Por isso que dentro da psicologia fala cuidado com as suas profecias para elas não virarem realidade. E outra coisa que é super interessante com a prática da gratidão como ferramenta, eu troco experiências ruins por experiências boas. E se eu estou mantrando o Ho'oponopono, ou se eu estou agradecendo, além de eu estar co-criando no polo positivo, eu começo a melhorar as minhas relações intrapessoais. Porque por mais que uma pessoa possa vir a querer te ouvir, dentro do mundo, são poucos aqueles que têm ouvidos acolhedores. As pessoas não gostam de gente reclamando. Nós nos tornamos chatas. E ao invés de nós nos tornarmos imãs, nós repelimos. E isso potencializa ainda mais a dor do nosso consulente. Então, dentro das práticas da neuroplasticidade, nós não somos aquilo que nós pensamos, nós somos aquilo que nós sentimos. Aí a nossa capacidade da gente crescer e de aprender coisas novas. E a gente liga neurotransmissores que fazem com que a gente aprenda a aprender e a se adaptar a situações novas com mais leveza. Eu esqueci o nome do neurotransmissor, eu acho que é gama, uma coisa assim. Eu vou ter que pesquisar, tá? Porque foi no improviso. E se eu não conseguir, de qualquer forma, o teu consulente ou você não consegue agradecer e faz Ho'oponopono, vira de ponta cabeça, planta bananeira, enfim, tô na tristeza e tô na melancolia. O grande questionamento aqui, que eu curto muito, eu gosto muito de um dos meus terapeutas, que ele mais me questiona do que me dá respostas, que é uma das questões ali da terapia cognitiva comportamental. Apesar das vezes eu achar que o jeito deles parece que é uma matemática do comportamento X, do comportamento Y, dá comportamento Z, mas vamos lá, né? Segue o baile. Mas uma das grandes sacadas deles, que eu curti, se eu acordasse amanhã e perdesse tudo, que eu não tivesse agradecido. Sacou a pergunta? Se eu acordasse amanhã e perdesse tudo, que eu não tivesse agradecido. Pensou que perde o Márcio, eu perco o meu filhinho. Pronta, mas eu adoro o cãozinho, eu amo o cãozinho. Ferro, eu gosto. Perder minha casa, meus amigos, nossa amizade. Olha quanta coisa que eu posso perder. E quanta coisa eu tenho. Conseguiu agora sacar a frase do Nietzsche, no olhar para o abismo? O que é que eu tenho agora para agradecer? Muita coisa. Muita coisa. Então, o abismo não está tão fundo quanto eu imaginava. Então, às vezes, uma pergunta tão simples salva tantas vidas. Com certeza. E, Rê, para finalizar o nosso trabalho, eu fiz algumas perguntas sistêmicas do 8 de espadas. Eu não, como
a gente tá só gravando isso daí para jogar nas nossas contas do Instagram e posteriormente eu tô com o meu computador e às vezes com as folhas porque eu preciso de mapas mentais para poder falar e não falar bobagem. Eu coloquei alguns questionamentos do 8 de espadas que eu acho que é super pertinente para quem está vibrando nesse arcano menor. Como eu lido com as mudanças? Porque o 8 de espadas fala de gente que tem resistência a términos, resistência a mudanças, tem medo de correr risco. O que é que eu devo tirar da minha vida? Como é que eu encaro os meus erros? Lembra que eu falei para você e para os possíveis vocês que a pessoa ela não consegue enxergar os problemas ou está em mecanismos de defesa? Como eu lido com a perda? O que a perda me traz? Quais são os recursos que eu tenho para lidar com essas perdas? E a conclusão do meu jogo. Porque as perguntas, eu acho que é super importante, porque senão, às vezes, a gente fala aqui, ou as pessoas que estão nos ouvindo falam, e a gente só fala dos problemas, dos sintomas. E a gente tem, às vezes, uma visão interpretativista do 8 de espadas. Mas a gente não tem uma visão dentro de um paradigma crítico e reflexivo para a transformação das nossas realidades. É claro que essas perguntas vai ser apenas um aperitivo, um agente catalisador de mudanças. Não é com as 7 perguntinhas que eu vou ter, pá, eureka, mudei. Às vezes a coisa é mais estrutural. Mas é assim, eu vou cutucar o dedo na ferida e eu vou virar. Eu vou tirar para mim, tá? Tá ótimo. Normalmente quem faz isso, para mim, não sou eu. É o meu xamã, enfim, que faz isso para mim. Ou às vezes você abre, que merda que foi que você fez? Baralha de novas cartas. Você mentiu para mim. As cartas mentiram para nós. Vamos lá. Vou cortar. Puta que pariu, já caiu a torre. 2. Já está exigindo que você mude alguma coisa. Bom, como é que eu lido com as mudanças? A pessoinha é taurina, a pessoinha não muda, a pessoinha não quer mudar. Não, eu não lido bem. Né? Isso significa que cai a torre aqui para eu me mexer. Aí, do nada, eu falo que aconteceu todas as tragédias do mundo. E vem aqui, ó, um 6 de copas, falando aqui que é para eu me harmonizar com algumas situações aí da minha vida. Então, como é que eu lido com as mudanças? Se eu estiver aí vibrando no mundo, se o mundo vier o apocalipse, entendeu? E o mundo terminar em barranco, eu termino encostada. Estou pronta para a morte? Não sei. Fazendo de tudo para ser arrebatada.
O que eu devo tirar da minha vida? Ó, fala de 6 de paus com 8 de ouros. O que eu vejo que eu devo... Se a pergunta é o que eu devo tirar da minha vida? 6 de paus fala de liderança, de protagonismo. Cai a torre aqui porque eu sou uma pessoa, provavelmente, que eu não consigo delegar funções para o outro. Eu faço tudo. Se a minha vida fosse uma peça, eu estava divulgando a peça, panfletando a peça, estava na bilheteria, estava me dirigindo, estava atuando e estava na plateia para bater palma. Um dia eu estouro. Não aguenta tanta coisa assim, né? Uhum. O que eu estou vendo aqui é que eu preciso começar a aprender a delegar funções. Como eu encaro os meus erros? Com desequilíbrio. O que eu vejo aqui com 9 de copas, eu vejo aqui que às vezes eu fico com peninha dos outros e eu faço as coisas para os outros. Eu não estou sabendo dizer não e eu pego os problemas dos outros para mim. Como é que eu lido com as perdas? Falar de perdas econômicas, tá? Sobrecarregada e não economizei. Agora é que eu estou aprendendo a economizar. E problemas com negócios, porque certamente vão aprontar comigo. Chamar advogado e colocar a gente para fora. O que a perda me traz? Cai rei de ouros e cai 6 de ouros. Significa o seguinte, que não é nada para eu ficar com dozinha dos outros, tá? Porque alguém tem dó de mim? Não. O 6 de ouros fala da lei da compensação. Você está pronto para dar, você está pronto para receber. Fala das questões dos 2 de copas, da reciprocidade. É um ping-pong. Você dá o seu melhor, eu dou o meu melhor. No momento em que você tiver que vir para cá, para jogar a bola para o outro lado e você fazer sua autodefesa, é a questão de que a relação está assimétrica. Beijando os espinhos e abraçando os cactos. Vai ter que se mexer. Recursos para lidar com a perda. Rei de copas e 9 de copas. Isso significa o seguinte, se eu não estou conseguindo dar conta do recado, eu vou ter que procurar pessoas que são realmente minhas amigas, que possam realmente colaborar para eu sair dessa situação. Não ter vergonha de pedir ajuda. E a conclusão aqui, ó, do 8 de espadas. As espadas, vá à luta, novos inícios aqui. Não adianta nada ficar no vitimismo, ó céus, ó terra, ó vida. E cai o sol aqui para mim com sucesso, brilho, desenvolvimento, destaque. Ou seja, ou eu ativo minha rainha de paus e a minha rainha de espadas e não agir no calor da emoção e cirurgicamente eu resolvo a situação. Deu muito, eu dou muito. Deu pouco, eu dou pouco. Não deu nada, eu não dou. Não me deu nada, eu não dou nada. A cada um a devida fatia do meu bolo. O que eu vejo aqui, para mim, o meu 8 de espadas é que eu tive uma crise
de Messias. Quem ajuda demais o outro acaba esquecendo de se autoajudar. Exatamente. Porque quando chega na nossa vez, não tem ninguém para passar um pix para mim com carinho. Eu que me cuide. Renildes, ficou claro, então, o 8 de espadas. Eu acho que a gente explanou bastante, exploramos bastante esse naipe. Tinha caído o 6 de espadas outra vez, e aí caiu no nosso sorteio aí o 8 de espadas. Eu espero ter trazido aí para todos o bom caminho, a boa palavra, esclarecimentos sobre o tarô, porque é muito difícil a gente, às vezes, ver lives que falam de arcanos menores, e agradeço imensamente aí de fazer parte desse grupo, dessa família, que é a Agnes, e a gente se encontra na nossa próxima live. E muito obrigada aí pela oportunidade de falar. Gratidão, Silvia, gratidão por sempre trazer um conteúdo bastante nutritivo, né, bastante esclarecedor, né? Gratidão a todos que estiveram, que vão estar aqui conosco, né, porque vai ficar gravado no nosso perfis. Também vou levar lá para o YouTube, né, para mais pessoas, levando esse conhecimento, né, e ampliando, né, esse conhecimento aí para as pessoas, né, bastante terapêutico. É isso. Gratidão, Silvia. Um beijo e até a nossa próxima live. Até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.